sobre a estratégia, sobre prioridades, sobre objetivos. Vou pensar, vou fazer uma avaliação de todo este período, vou encontrar uma solução. A meio da semana teremos essa solução anunciada, nessa altura falarei. Vai escolher para a Secretaria de Estado do Turismo, por exemplo, que ainda falta saber? Vou pensar globalmente, não lhe vou responder a essas perguntas. Agora gostaria, digamos assim, de transmitir a minha solidariedade ao professor Daniel Bessa, de quem sou amigo e que penso compreender bem como se sentirá nesta situação. Ele é fundamentalmente uma pessoa generosa e que tentou dar o seu melhor e, portanto, gostava de dar essa palavra e vou pensar com calma em pôr este Ministério à altura daquilo que o país necessita. Esta remodelação foi precipitada pela decisão sobre o novo horário dos hipermercados. Daniel Bessa foi derrotado no Conselho de Ministros e demitiu-se da pasta da Economia. António Guterres aceitou a demissão e aproveitou para fazer mudanças em todo o Ministério. Dos 4 secretários de Estado, 2 foram afastados, um passou a acumular 2 pastas e outro passou a ministro. Ministro por 5 meses, Daniel Bessa nunca se adaptou à vida política e perdeu em toda a linha a guerra dos horários dos hipermercados. Foi derrotado no Conselho de Ministros e apresentou de imediato a demissão a António Guterres. Daniel Bessa estava incompatibilizado há 2 meses com o seu secretário de Estado do Comércio. Manuel dos Santos era seu opositor na guerra dos hipermercados e tinha desautorizado várias vezes o ministro em público. António Guterres deu-lhe razão no horário dos hipermercados e demitiu-o por telemóvel à meia da tarde. Para acabar de vez com os problemas no Ministério, Guterres aproveitou e demitiu Ismael Ribeiro da Cunha da pasta do Turismo, um secretário de Estado que pediu emprego a Cavaco Silva durante vários anos e que foi considerado totalmente inoperante. O passo seguinte foi encontrar o novo ministro, o que até foi fácil. António Guterres telefonou para Miradeiro e chamou Augusto Mateus ao telefone. O secretário de Estado da Indústria aceitou passar a ministro da Economia. Com tanta remodelação, só sobrou um secretário de Estado. José Penedo era o responsável pela energia e passou a acumular também a pasta da Indústria. Na prática, é o novo número 2 do Ministério. Afirmo solenemente. O atual diretor-geral do Comércio, Gomes de Almeida, deverá ser o próximo secretário de Estado do setor. O turismo é, assim, o único setor que ainda não tem nome escolhido. Esta remodelação governamental já se anunciava durante meses. Ministro e secretário de Estado alimentaram a polémica em público. Daniel Bessa sempre defendeu que aos domingos os hipermercados deviam abrir da parte da tarde. Manuel dos Santos preferia que os hipermercados abrissem apenas da parte da manhã. António Guterres acabou por dar razão a Santos, mas ficou claro que havia divergências dentro do Executivo e que o Primeiro-Ministro assumiu pessoalmente esta solução. Foi um Conselho de Ministros com muitas decisões, mas a primeira de todas, o novo horário para os hipermercados. Na sequência do Decreto-Lei e por orientação do Primeiro-Ministro, será fixado por portaria o novo horário para as grandes superfícies, alterando o período de abertura atualmente em vigor aos domingos e feriados para o período das 8 às 13 horas. O Governo justificou a sua decisão. Visa corrigir distorções da concorrência e procura dar um sinal de encorajamento ao pequeno comércio e a outras formas de comércio tradicional, no sentido da sua modernização e viabilização enquanto instrumentos importantes na geração de emprego, na animação dos centros urbanos e no bem-estar das populações. A intervenção direta do Primeiro-Ministro nesta matéria acabou por ser decisiva. É possível que existam divergências entre as pessoas que estão no Governo sobre qual é que é a melhor medida, mas quero dizer-lhe em relação a isso que esta medida foi tomada em coordenação pelo Primeiro-Ministro com o Ministro da Economia. O Primeiro-Ministro entendeu que, tratando-se de uma questão que tem um impacto público que ultrapassa o setor tutelado pelo Ministro da Economia, que deveria haver uma coordenação com ele próprio sobre a opção que se deveria tomar. O novo horário afeta apenas os hipermercados. Os grandes centros comerciais vão continuar abertos aos domingos à tarde. As únicas lojas obrigadas a fechar serão, naturalmente, os hipermercados que existam dentro desses centros comerciais. Santana Lopes vai retirar-se durante 3 dias para pensar no seu futuro. O presidente do Sporting esteve esta noite no Porto para apresentar a sua moção de estratégia pela primeira vez. O encontro com os congressistas decorreu à porta fechada, contra a vontade de alguns. Uma entrada de leão para a primeira explicação estratégica de uma moção não assumida. Santana Lopes sabe que as ideias são suas, mas ainda vai refletir se subscreve a proposta dos outros. Domingo,
ausentar-me do país para ver se consigo fugir a esta pressão, pensar serenamente 3 dias, 2 a 3 dias, e depois ver ao certo como vou intervir no Congresso do Partido. Há quem já tenha ideias esclarecidas. Basta agora o Congresso dar a maioria dos votos e definir uma situação que foi provocada de surpresa. Se o partido entender que aquele é o caminho certo, que há um ano era o caminho certo e que se viu quais foram os resultados por não ter sido escolhido, que este é outra vez o caminho certo, e se o Congresso decidir pela maioria dos congressistas que este é o caminho certo e que esta é a moção certa, deixam descansar a Dr. Sandra Lopes. Eu estou perfeitamente consciente que o Dr. Sandra Lopes será candidato a Presidente e Presidente do Partido. A minha posição nessa matéria é a mesma, desde o dia em que se demitiu o Dr. Fernando Nogueira. Não fui eu que lhe pedi para ele se demitir, não fui eu que marquei a data do Congresso do Partido. Esta circunstância aconteceu independentemente da minha vontade. É uma situação muito difícil para mim, mas eu hei de resolvê-la e as pessoas vão de compreender como. Esta candidatura personifica o desejo dos inconformados, daqueles que não se resignam, dos valentes, daqueles que acreditam que o Partido Social Democrata vai ser mais vivo, mais forte e mais unido deste Congresso. O debate decorreu à porta fechada. Isto aberto outra vez, eu acho que somos um Partido Democrata, cara. Depois de um dia agitado na Marinha Grande, os trabalhadores da Manuel Pereira Roldão prometem ficar calmos até terça-feira, dia em que está marcada uma reunião na Secretaria de Estado da Indústria com os empresários que se propõem salvaguardar a maioria dos postos de trabalho daquela empresa. Mas mesmo estas propostas não agradam aos trabalhadores. Hoje, ao princípio da tarde, contando com a visita do ainda ministro Daniel Bessa, cortaram uma estrada. À falta do ministro, quem ouviu as vozes da ira foi Henrique Neto, o empresário e deputado socialista. Daniel Bessa era esperado para a abertura do Congresso da Indústria de Moldes e pelos trabalhadores da Pereira Roldão. Queriam exigir do ministro uma explicação para o processo da empresa e, para isso, taparam a estrada onde era suposto o governante passar. Mas quem não gostou da barricada foi Henrique Neto e a troca de mimos entre o empresário e o deputado socialista e os trabalhadores foi inevitável. Espero que vocês compreendam o que é que estão a fazer. Vocês estão a fechar o Manuel Pereira e estão a dar cabo da Marinha. Estão a dar cabo daqueles que trabalham. Estão a dar cabo dos que trabalham. A responsabilidade é vossa. A responsabilidade é vossa. O ministro vinha cá para apresentar uma solução para o Manuel Pereira e assim não só dão cabo do Congresso da Indústria de Moldes, como dão cabo da solução para o Manuel Pereira. O ministro não veio. Porque o PC quer é barulho. O ministro vem, já não vem. Não vai. Quero que o ministro venha nessas condições. Nós estamos a perder a paciência. Eu estou com fome. E quando acabar, se hoje eu tivesse mesmo com fome, o senhor não estava aqui. Teria que ser protegido. Mas enfim, vocês ainda têm um bocadinho de algo, que é o que vocês têm. O senhor é a razão. O deputado passou, o ministro não chegou e até deixou de ser ministro naquele momento. Os trabalhadores mudaram de rumo e fixaram-se frente ao local onde os empresários convidados do Congresso iam jantar. E todo o fato e gravata mereceu o pupus à entrada. Noite feita, reuniram-se na Pereira Roldão para ouvir as novas que o presidente do Sindicato Vidreiro trouxe de um encontro com o secretário de Estado da Indústria. Há duas propostas em cima da mesa que, pela parte do Governo, têm alguma credibilidade. Uma delas é da Damaso, que, segundo o seu secretário de Estado nos disse, contempla um volume de cerca de 200 trabalhadores. Outra dos senhores Raposo Magalhães, pai e filho, que contempla cerca de 110 a 120 postos de trabalho. Portanto, há aqui um problema que nós consideramos que é grande, que é a possibilidade, segundo o seu secretário de Estado, de, para se chegar a esta resolução do problema, por esta via, que tenha que haver a falência da empresa. A falência da empresa, como se sabe, acarreta a caducidade dos contratos de trabalho atualmente existentes e, portanto, nós consideramos que isto não vai ao encontro daquilo que tem sido reivindicado pelos trabalhadores. Terça-feira funciona como o dia D da Pereira Roldão. Até lá, os trabalhadores suspendem os protestos.
A União Europeia adiou para segunda-feira a decisão de proibir a importação de carne de vaca do Reino Unido. O Comitê de Veterinários elaborou hoje um relatório que vai ser analisado no início da próxima semana. Mas 9 dos 15 da União não esperaram pela decisão comunitária e suspenderam unilateralmente as importações. Foi o caso de Portugal. O Ministério Português da Saúde está, no entanto, à espera das orientações da União. Até lá, recomenda prudência. Um gesto que poucos comerciantes de carne fazem no Reino Unido. Não há jornal que não anuncie em manchete as suspeitas lançadas pelo próprio governo, que a doença das vacas loucas pode mesmo ser transmissível ao homem. As conclusões a que chegou o Comitê Veterinário serão analisadas na próxima segunda-feira. But we need an opinion from this committee. The Commission is not going to get into what might or what might not be done at this stage. The reason we have these experts and we have these meetings is to have as much advice, technical expert advice as possible before any decisions are taken. O Ministério Português da Saúde está à espera de uma orientação comunitária sobre as medidas a adotar em matéria de saúde pública. E até lá, obviamente, a atuação que se vai fazer é a atuação que tem sido feita, que é da vigilância sanitária desses bens, não é? E, portanto, digamos que até lá vai-se fazer o que os outros também já estão a fazer, que é cautela, prudência, mas, sobretudo, nada de alarmismos, porque não está demonstrada ainda nenhuma ligação direta de causa e efeito em relação ao consumo desta carne. Em sua casa vai continuar a comer carne de vaca? Vou. Ainda ontem à noite comi. A ministra dá o exemplo, mas os médicos aconselham prudência. Este neuropatologista estudou casos de contágio da BSE ao homem. Eu não posso dizer que uma pessoa que não tenha uma úlcera ou uma ferida aberta no tubo digestivo e que não esteja a comer uma carne contaminada, cujos nervos estejam contaminados. Repare, é bom notar-se isto. Eu penso que, no fundo, há aqui um sofisma, quer dizer, é que o bife, portanto, aquilo que nós comemos grelhado, em si, não é a carne que está contaminada, são as fibras nervosas que estão dentro desse músculo que, no fundo, fazem ou tornam possível o contágio. E a quantidade que é necessária ingerir é muito grande, ao contrário do que acontece, por exemplo, das vísceras. Porque, no fundo, eu não sei qual o estado... Digo, nomeadamente, tripas, por exemplo, fígado e, de maneira nenhuma, miolos. Em Portugal, conhecem-se 34 casos da doença das vacas loucas. Os 2 últimos animais morreram já este ano. As 12 mil vacas que Portugal comprou ao Reino Unido foram contaminadas pelas rações. Os animais ingeriram restos de carcaças de ovinos infectados pela peste das ovelhas. A peste transmitiu-se à espécie bovina nesta forma de doença das vacas loucas. O problema é que do total de casos diagnosticados em Portugal, só os primeiros 6 pertenciam ao lote importado do Reino Unido entre 1981 e 1989. Ou seja, em Portugal não basta proibir a importação de bovinos da Inglaterra. As experiências mostram que é através das rações que os animais são mais contaminados. Animais esses que vão servir para fabricar outras rações. As nossas produções de rações em Portugal não me merecem confiança. Não me merecem confiança. Porque o prião, que é o tal bichinho, que a gente não sabe bem se é um bichinho, é uma espécie de bichinho, só morre a 600 graus Celsius. E que eu saiba, não há uma única fábrica de rações que incorpora produtos carnes que tenham sistemas de aquecimento a essa temperatura. Uma falta de confiança que as autoridades sanitárias assumem. A Comissão Europeia pediu no ano passado explicações ao governo português sobre a contaminação de vacas nascidas em quintas portuguesas. A resposta não foi animadora. A autoridade sanitária reconhece que animais infectados podem ter sido reciclados e ingeridos, sem se ter destruído o agente transmissor da encefalopatia espongiforme do bovino. O Governo ainda está a tentar conciliar a administração e a direção da RTP. É a última tentativa para evitar que a demissão em bloco da Direção de Informação e Programas da RTP vá mesmo para a frente. Joaquim Furtado e os seus adjuntos demitiram-se por causa de interferências da administração na sua área de competência. Uma ordem de serviço interna, agora distribuída, foi a gota de água. Joaquim Furtado e a sua equipa de diretores consideram-se ultrapassados nas decisões por causa da Ordem de Serviço número 9, de 20 de março. A nota define os procedimentos quanto aos custos diretos dos programas. Estabelece que qualquer proposta de programa deve ser apresentada à administração depois de supervisionada pelo gestor de canal. Na prática, a Direção de Informação e Programas da RTP era esvaziada de poder, tanto mais que, segundo a Ordem de Serviço,
O desenvolvimento do processo de custeio de programas depende do gestor de canal e do controller de canal, não da Direção de Informação e Programas. A decisão tem a assinatura de Manuela Morgado, presidente do Conselho de Administração, e de Fernando Balsinha. Conduziu a admissão em bloco da Direção de Informação e Programas, numa altura em que a RTP atravessa uma grave crise financeira com um déficit que ronda os 60 milhões de contos e em que se discutem os custos do serviço público da televisão estatal. Uma situação complicada a exigir rigor orçamental e que poderá passar pelo despedimento de funcionários. A política economicista de Manuela Morgado deixava a direção da RTP fora do processo decisório e daí a ruptura. Joaquim Furtado e os seus adjuntos, Joaquim Vieira e Cesário Borga, apesar de demissionários, vão manter-se em funções até serem substituídos, mas não vão tomar qualquer medida de fundo. No dia em que foi remodelado, o Ministério da Economia ainda esteve envolvido num conflito com o secretário de Estado dos Desportos. Miranda Calha queria que o Governo assinasse a nova concessão do bingo de Belenenses, mas o secretário de Estado do Turismo recusou-se a tomar a decisão. Ismael Ribeiro da Cunha não quis assinar um despacho polémico no dia em que foi demitido o Governo e a Inspeção-Geral de Jogos teve de atuar e fechou o bingo de Belenenses. Às 3 da manhã fechava-se a porta para a melhor fonte de receita do Belenenses, 1 milhão de contos por ano. Ismael Ribeiro da Cunha não assinou a prorrogação do contrato da concessão do bingo. No desemprego vão ficar 115 funcionários. Como é que o Estado permite uma casa daquelas a fazer dinheiro, a deixar desvios daquilo continuamente passa o mês, não paga, passa o segundo mês, não paga? Como é que o Estado deixa fazer isto? Andam a dormir, andam a brincar com toda a gente. Ao fim e ao cabo, o Estado diz que isso aqui dá emprego, dá esse emprego. O que é que eles não atuam como devem atuar? Foi-lhe a primeira prestação, devia pagar, não paga, a seguir cai. É assim que deve ser. Ou deve-se atuar ou não se atua. É só pá, tudo bem. Quando é eleições, tudo bem. Quando para resolver os casos, não resolve nada. O futebol está minado de pessoas incompetentes e querem faturar bastante dinheiro e aproveitam-se de pessoas trabalhadoras que se empenham no nosso trabalho como nós e levam o dinheiro e o dinheiro que é descontado, que é para os impostos serem pagos, eles ainda gastam esse dinheiro. Ou seja, pessoas destas ficam impunes e nós é que sofremos as consequências. A pressão exercida por Miranda Calha não resultou. Ismael Ribeiro da Cunha sabia que hoje ia pôr o seu lugar à disposição. Não quis assumir o risco de assinar uma concessão de bingo para um clube que não tinha as suas contas fiscais em dia. José António Matias tentou durante a manhã dar a volta aos acontecimentos, mas em vão. Desculpem, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que estar a um 25 para alguma num local ainda. Mas o que é que ele disse? É o local onde o seu chefe de gabinete me mandou estar, eu tenho que estar lá, e depois disso eu entro em contato convosco ou estejam lá perto da sala do bingo. Mas há esperanças de poder ser resolvido o problema? Não sei se há, as pessoas que eles me indicaram é onde eu vou e só depois lá estar é que eu sei. Vai se encontrar com quem? Não, eu depois digo-vos a vocês da parte da tarde. A promessa não foi cumprida. Os funcionários do bingo esperaram no Restelo por boas novas, mas até ao momento, José António Matias, nem sim, nem não. O bingo, que até ontem era do Belenenses, vai agora a concurso público. Os homens do Restelo, para concorrerem, têm que ter a sua fiscalidade em dia. Depois dos acidentes matrimoniais, a princesa Diana viu-se hoje envolvida num acidente de automóvel. Diana viajava sozinha de regresso à sua residência oficial quando o seu carro foi atingido por outro que já tinha se chocado com um terceiro veículo. Segundo informações divulgadas pela polícia, a princesa saiu ilesa, mas bastante abalada deste acidente. O facto de Diana viajar sozinha e sem escolta já levantou alguma polémica sobre a segurança da família real britânica. O carro de Diana ficou bastante danificado, mas era emprestado por um amigo. Apesar do abalo, a princesa parte amanhã de férias para a ilha de Barbuda, nas Caraíbas. O último disco de António Carlos Jobim foi esta semana reeditado em Portugal. O compositor morreu em dezembro de 94, mas foi recentemente galardoado a título póstumo com um Grammy. O prémio diz respeito ao seu álbum, António Brasileiro, que Jobim gravou meses antes de ter morrido. O pai da Bossa Nova continua vivo, desaparecido há pouco mais de 2 anos e ainda há dias ganhou um Grammy. Direitinho para António Carlos, o prémio de melhor álbum de jazz latino com António Brasileiro. Um disco para ouvir sempre. Um disco que foi reeditado esta semana em Portugal, um país visitado apenas uma vez pelo grande mestre. E agora eu
já aprendi o caminho, né? Quer dizer, eu posso voltar. Ora, aí está uma boa oportunidade para voltarmos a ouvir o mais famoso compositor do Brasil, criador da Garota de Ipanema. Se nós destruirmos tudo, nós vamos ficar sem nada, né? Vamos morrer no deserto. Tom Jobim morreu em Nova Iorque com 67 anos e a sua última gravação foi para o disco de Eugênio Meli Castro em homenagem a Vinícius de Moraes. E ficou com as últimas deste último dia da semana, mas a informação não para e regressa amanhã à 1 no Primeiro Jornal com Fernanda de Oliveira Ribeiros. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.